Em uma pequena cidade no norte do Brasil, entre o sussurro das folhas e o canto raro dos pássaros, vivia Marisa, uma mulher de 45 anos, cuja vida era preenchida por uma resistência silenciosa e memórias que queimavam a alma como o sol escaldante. Todas as manhãs, ela acordava com os primeiros raios de luz que penetravam pelas janelas rachadas, lançando reflexos dourados no chão desgastado. Sem perder tempo, Marisa começava o dia com suas tarefas habituais. Acendia o fogão, onde a lenha estalava, liberando o aroma de fumaça e resina, preparava um mingau espesso com o leite fresco da vaca da vizinha e espiava pela janela para o quintal, onde as hortas com batatas, repolhos e cenouras aguardavam suas mãos cuidadosas, pesadas de anos de trabalho, mas ainda fortes. Seu marido, João, havia sido enterrado 15 anos atrás, após uma longa e exaustiva doença que lhe roubou as forças, mas não quebrou aquele espírito indomável com o qual ele sobreviveu à guerra e aos anos pós-guerra. João era um veterano, que voltou do fronte com medalhas no peito e cicatrizes na alma. Ele contava raramente, mas suas histórias ao redor da fogueira sobre batalhas e dificuldades tornavam-se para Marisa contos cheios de heroísmo e dor. Desde então ela aprendeu a confiar apenas em si mesma. Consertava cercas feitas de estacas tortas, estocava lenha para o inverno, cortando com o machado até fazer calos. Até o poço ela reforçava com terra, para que não ficasse lamacento após as chuvas. Mas, no fundo da alma, por trás dessa resistência, ardia uma saudade aguda como uma agulha. Ela sentia falta dos tempos em que a casa vibrava com vozes, do marido que cantava antigas canções enquanto trabalhava no galpão, e da filha que se mudará para a cidade e agora ligava uma vez por semana. Mamãe, aqui tudo é tão rápido, dizia ela. E aí, está tranquilo? Marisa silenciava, não querendo reclamar, mas a solidão a roía como um rato em um queijo velho. A única conexão que a ligava ao mundo maior era a filha Aline, vibrante e inquieta como um riacho de verão, que trabalhava em um distante centro regional, onde atuava como contadora em uma grande empresa, cheia de papéis, computadores e agitação. Aline ligava à noite, compartilhando notícias sobre a vida na cidade, sobre os engarrafamentos na estrada, onde os carros rugiam como um rebanho, sobre cafés da moda com comida italiana e sobre os novos vestidos que comprará em promoção. Mãe, você teria visto essa salada de camarão? De dar água na boca, ela ria. Mas Marisa ouvia e pensava, camarões e aqui no mato peixe fresco do rio. É aí que está o sabor. O genro Alex era como uma sombra fiel da esposa, um rapaz forte e silencioso de cerca de 40 anos, com mãos calejadas do trabalho na construção civil. Ele vinha uma vez por estação em uma velha caminhonete, trazendo sacos de arroz, açúcar, enlatados do supermercado, coisas que custavam caro no vilarejo, e consertava algo pequeno, a porta do alpendre que rangia nas dobradiças ou o telhado vazando do galpão onde a lenha era guardada. Um bom homem, confiável como o frio do inverno que não poupa mas também não trai. Mas para conversas mais profundas, ele era como uma pedra, não revelava nada, não compartilhava, apenas acenava com a cabeça e ia embora. Marisa suspeitava que ele carregava algum fardo, pesado como uma mochila cheia de pedras. Talvez a vida na cidade o pressionasse com seu barulho e pressa eternos. Talvez o trabalho na fábrica, onde ele lidava com ferro dia após dia, tivesse esgotado sua alma até a última fibra. Certa vez, durante a última visita, ela o viu sentado sozinho à beira do rio, fumando um cigarro e olhando para a água, como se buscasse respostas na correnteza. "O que te consome, Alex?" perguntou ela na ocasião. "Nada, Marisa, é só trabalho", ele resmungou e se foi. Desde então ela não insistiu, mas sentia que o genro continuava sendo um genro, um apêndice da filha, e não uma pessoa com quem se pudesse sentar à beira da lareira, servir chá com mel e conversar de verdade, despejando a alma como um rio após o derretimento das neves. O verão daquele ano foi extraordinariamente quente. O sol queimava implacavelmente com chuvas raras mas intensas que refrescavam a floresta, enchendo o ar com o denso aroma de pinho, terra molhada e ervas floridas. A floresta ao redor do vilarejo parecia viva. Os pássaros cantavam mais alto, as frutas nos arbustos se enchiam de suco, e na água do rio,
Os peixes brilhavam, atraindo os pescadores. Mas para Marisa, o calor trouxe trabalho. A horta exigia rega 2 vezes ao dia. As galinhas estavam piores, e no porão, a umidade ameaçava mofo. Aline, como se quisesse provocar, entrou em uma longa viagem de trabalho de 2 meses em uma região vizinha, onde sua empresa abria uma nova filial, cheia de caos e relatórios. Mamãe, vou mandar o Alex para te ajudar, apressou-se ela ao telefone. Sua voz era clara, como um sino ao vento. Ele está de férias, e vai verificar o tubo da lareira para não fumar no inverno e organizar o porão, rearranjar as prateleiras. Você está sozinha nessa quietude, vai murchar como grama sem água. Alimente-o bem. Com arroz de carne e tortas de cereja. Ele é trabalhador, não para. Vai revirar a casa toda. Marisa apenas suspirou no telefone, olhando para a teia de aranha no canto da sala, onde as poeirinhas dançavam na luz. Discutir com Aline era inútil. A filha era teimosa como seu pai João na juventude, quando discutia com a equipe na serraria. Tudo bem que ele venha, respondeu ela em voz baixa, mas com um toque de preocupação. Só não esqueça de lembrá-lo de trazer ferramentas, martelo, serra, pregos e roupas mais quentes. As noites aqui são frias. A conversa terminou, mas dentro de Marisa, uma inquietação começou a se agitar. Como se daria com esse silencioso sob o mesmo teto? Sua casinha era pequena, com 2 quartos e uma cozinha até o telhado. E a solidão tornará-se uma companheira habitual como um velho gato que ronronava junto ao fogão. E se seu silêncio tornasse a quietude ainda mais densa, ou, ao contrário, algo mudasse? Alex chegou na sexta-feira à noite, quando o sol já se inclinava para a floresta, tingindo o céu de tons alaranjados. Sua caminhonete surrada roncava, levantando poeira na estrada de terra que serpenteava entre os bétulas. Ele descarregou do baú pesadas sacolas com alimentos, grãos, vegetais, até uma garrafa de cais caseiro dos vizinhos da cidade com um rótulo com amor do Brasil, e um novo conjunto de ferramentas em uma caixa desgastada, cheia de cabeçotes brilhantes de pregos e cabos de serra. Jantaram em silêncio, mas não de forma constrangedora. Marisa preparou um peixe fresco que havia pescado pela manhã no rio, condil e batatas, e cogumelos salgados que havia colhido na floresta. Ele comeu devagar, sem desviar os olhos do prato, acenando em resposta às suas raras perguntas. Como estava a estrada? Não atolou nos buracos? Normal, Marisa, obrigado. Mas ela o observava de relance. O rosto era ressecado, como a casca de um pinheiro, os ombros largos do trabalho pesado, mas havia uma rigidez nos movimentos, como se ele carregasse nas costas uma mochila invisível cheia de não ditos. Ainda jovem no auge da vida, mas em seus olhos havia um vazio, como no céu de outono, sem uma única estrela, apenas uma névoa cinza de cansaço. Após o jantar, ele mesmo lavou a louça, fazendo barulho com os pratos em uma velha bacia trincada, e subiu para o pequeno quarto sob o telhado, onde antes dormia João. Um espaço estreito com um teto baixo e o cheiro de madeira seca. Marisa ficou na cozinha, ouvindo os sons da noite, o oot de uma coruja na floresta, o sussurro das folhas na janela com a leve brisa e o raro rangido das tábuas acima, onde Alex se revirava. O silêncio parecia mais denso do que o habitual, e nele pairava uma tensão, como antes de uma tempestade, quando o ar se torna pesado com eletricidade. O que ele está pensando? Refletia ela, olhando pela janela para o céu estrelado. E o que acontecerá amanhã? A manhã do dia seguinte a despertou não com os galos dos vizinhos, mas com o som aritmético de um martelo, ecoando pelo quintal. Alex já estava trabalhando, consertando o portão torto da horta, onde as framboesas começavam a amadurecer, atraentes. O sol mal havia se levantado, mas o calor já se aproximava como uma onda. Marisa saiu para o quintal com uma bandeja. Um mingau espesso com mel das colmeias da floresta, queijo com creme, pão de centeio fresco que assou na véspera no forno, fofo e aromático. O ar tremulava com a frescura da manhã, misturada ao cheiro da terra. Ele desceu da escada, limpando a mão calejada, coberta de novas feridas de pregos e farpas. Obrigado, Marisa, não precisava se preocupar, disse ele em um tom grave, olhando para baixo e sentando-se em um tronco. Eu comeria depois. Há muito trabalho.
Sentar e comer, teimoso, respondeu ela, e nesse momento entre eles passou uma faísca, como se no ar pairasse algo não dito. Marisa, com firmeza, mas com calor na voz, colocou a bandeja diante de Alex. Um trabalhador faminto, como uma casa sem fundação, desmoronará no meio do caminho. Sem força nada sairá, e a cerca não se consertará sozinha. Ele se sentou, e por um momento seus olhares se cruzaram acidentalmente, mas profundamente. Nos olhos dele, como a fumaça de uma fogueira na floresta, ela viu que ele escondia sob a máscara de tranquilidade, cansaço, profundo como os rios após a cheia, e solidão que roía por dentro como um verme na casca. Seu coração apertou de repente, pois em suas próprias manhãs, olhando no espelho rachado acima da pia, ela via o mesmo, rugas de lágrimas, a sombra da perda que não desaparece. Somos parecidos, pensou ela. Duas sombras sob um mesmo teto. Ele rapidamente terminou de comer, agradeceu com um aceno de cabeça e voltou ao trabalho. Os golpes do martelo recomeçaram, rítmicos como um batimento cardíaco. E ela ficou na cerca observando-o, costas largas curvadas pelo trabalho, e pela primeira vez pensou, não é apenas um genro, mas Alex, um homem cujos olhos guardam um segredo, como a floresta suas trilhas, cheia de perigos e maravilhas. E se esse segredo se revelar? Os dias se arrastaram lentamente mas inexoravelmente em um novo ritmo, que gradualmente se tornava habitual, como um rio abrindo seu leito nas pedras. O silêncio matinal da casa não a pressionava mais como um peso pesado. Agora soava o arrastar dos pés de Alex atrás da fina parede, confiante, mas cauteloso, o suave splash da água quando ele se lavava na bacia, e depois o zumbido da serra no galpão ou os golpes do machado, ecoando pelo quintal e assustando os pássaros nas copas. Ela se acostumava com sua presença, como a terra ao calor da primavera após um longo inverno. Não invadia de forma abrupta com barulho, mas penetrava suavemente no cotidiano, preenchendo o vazio. Pela manhã, ela preparava o café da manhã com um cuidado especial, panquecas com frutas silvestres, douradas e crocantes, ou croca com cais e ervas. E ele ia para o quintal, onde capinava as ervas daninhas com a pá ou consertava as treliças para as ervilhas que se entrelaçavam na rede. Durante o dia, quando o calor se tornava insuportável, ela plantava mudas na pequena estufa feita de tábuas improvisadas, tomates e pepinos que prometiam colheita. E ele carregava a água do poço, baldes cheios nas mãos, os músculos se contraindo, gotas de suor escorrendo pela testa, mas não reclamava, apenas limpava o rosto com a manga. Pesado? Perguntou ela uma vez. Não, ele respondeu, mas sorriu com o canto da boca pela primeira vez. À noite, quando o sol se punha atrás da floresta, tingindo o céu com tons de carmesim e roxo, como se um artista estivesse pincelando, eles se sentavam no banco da varanda, onde o ar esfriava, trazendo os aromas do rio e dos pinheiros. O silêncio entre eles mudava diante de seus olhos. De um desconfortável, como o primeiro gelo na água, tornava-se aconchegante, como um cobertor em uma noite fria ao lado da lareira. Cada um pensava em sua própria vida. Ela nos anos passados com Ivan, sobre como juntos plantavam aquele quintal, ele provavelmente na rotina da cidade e na fábrica, onde as máquinas rugem sem parar. Mas no ar pairava uma nova sensação. Não havia mais vazio, mas alguém confiável, como a raiz de uma árvore na terra. Às vezes ela fazia perguntas sobre o clima na cidade, sobre a estrada do centro, sobre como a grama crescia no asfalto. E ele respondia de forma breve, mas já sem aquela barreira que antes existia entre eles, como uma cerca. Na cidade é abafado, Marisa, disse ele uma vez. Aqui se respira mais livremente. Ela acenou. A floresta cura, Alex. Apenas não a todos. Nesses momentos ela se pegava pensando, e se isso for o silêncio? O começo de algo maior. Mas por enquanto, tudo seguia seu curso sem sobressaltos. No entanto, no quinto dia, quando o calor finalmente diminuiu e uma brisa fresca soprava do rio, o vento trouxe o cheiro de casca úmida e chuva distante. Aconteceu o que quebrou o ritmo. Eles decidiram organizar o velho porão e a construção do pai, impregnada com os cheiros de terra úmida, cogumelos secos, maçãs da colheita passada e poeira que se acumulava em camadas. Lá na penumbra estavam os suprimentos para o inverno. Batatas em sacos grosseiros,
potes com picles, tomates, repolho, ferramentas antigas, esquecidas após a última colheita, e teias de aranha que se formavam nos cantos. Era preciso revirar tudo, secar as prateleiras do mofo que começava a ficar verde após as chuvas, e preparar para o outono, quando o frio chegaria de repente. Vamos, Alex, disse Marisa, descendo os degraus rangentes. Senão os ratos vão comer tudo. Alex desceu primeiro, segurando uma lanterna pesada com pilhas. Ele a acendeu, e a luz fraca afastou as sombras, mas não o frio da umidade que penetrava até os ossos. Marisa, gemendo de esforço, passava cestos com cebolas e beterrabas, vermelhas e suculentas, enquanto ele as colocava nas novas tábuas que havia trazido. O trabalho seguia rápido em uníssono. Ela comentava onde cada coisa estava. Aqui atrás da esquina, potes com geleia. Ele acenava em silêncio, levantando o peso. Os músculos se moviam sob a camisa. De repente, em um canto distante, entre os velhos sacos de feno e feixes de ervas secas, os dedos de Alex encontraram uma pequena caixa de madeira escura, escurecida pelo tempo com os cantos desgastados. Seu coração deu um salto. O instinto de mestre sentiu algo valioso. Ele limpou a teia com um pano, levantou a tampa com um leve rangido, como um sussurro de segredo. Dentro, sobre um tecido já desbotado, que um dia foi vermelho, estava um conjunto de ferramentas de entalhe, formões afiados com lâminas curvadas, facas finas para trabalhos delicados, e goivas de todos os tamanhos, todas polidas até brilharem com o uso frequente, como se tivessem sido usadas ontem. Ao lado, uma figura inacabada de um alce pequena, do tamanho de uma palma, com indícios de chifres ramificados e pernas musculosas que apenas começavam a ganhar forma. O que é isso? Ele sussurrou para si mesmo. Mas Marisa já olhava por cima de seu ombro, os olhos arregalados. É do Ivan, é dele, sussurrou ela. A voz tremia como uma folha de outono ao vento, e no porão pairou um silêncio denso, carregado de lembranças. Alex pegou a estatueta cuidadosamente em sua mão. A madeira ainda guardava o calor de toques passados, como se fosse viva, com veios de resina que brilhavam à luz da lanterna. Ele brincava com isso? Perguntou ele em voz baixa, quase em um sussurro, temendo quebrar a frágil atmosfera, como um caçador seguindo uma pista na neve. Marisa sentou-se no degrau inferior, envolvendo os joelhos com os braços, seu corpo de repente fraco, e as palavras fluíram sozinhas como um rio após a chuva, levando consigo dor e calor. Ele não brincava, Alex, não. Isso era a alma dele, seu escape após tudo. Depois do turno na serraria, onde ele cortava troncos, poeira nos pulmões, barulho nos ouvidos, ele voltava para casa, comia o jantar, uma simples sopa de batata ou mingau com manteiga e logo ia para o galpão, sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada. Lá na penumbra, a serragem voava como flocos de neve. O cheiro de pinho ou bétula era fresco, como a vida. Ele dizia que de um simples pedaço de madeira se podia esculpir não apenas uma figura, mas vida, alegria, até uma história para as crianças. Esse alce era para nossa neta, filha da Aline, a pequena Nastia, ele esculpiu, queria dar de presente no aniversário com chifres como um verdadeiro, para que ela brincasse. Mas não teve tempo. A doença veio de repente como um tufão, e tudo se quebrou. As mãos enfraqueceram, e ele só olhava para essa caixinha da cama. Ela silenciou, e na penumbra do porão só se ouviu sua respiração ofegante até o distante barulho do rio que corria em algum lugar nas proximidades. As lágrimas se acumularam em seus olhos, quentes e salgadas, mas ela se conteve, limpando-as com a manga de sua velha blusa, impregnada com o cheiro de fumaça. Alex cuidadosamente colocou a figura de volta na caixa como um tesouro em uma joia, fechou a tampa e sentou-se ao lado dela no chão de terra frio, ombro a ombro. Nada disse, não começou a despejar consolos vazios. O tempo cura tudo, ou ele está lá em cima olhando. Essas palavras pareciam a ele falsas como o brilho da cidade. Ele simplesmente estava ali em silêncio, respirando ao seu lado. E essa solidariedade silenciosa, essa simples presença, a tocou mais profundamente do que qualquer frase que ela já ouviu das vizinhas. Ele entendeu sua dor sem perguntas, sentiu o eco de sua própria perda, aquela que escondia dentro de si, como a caixinha no canto. E naquele momento entre eles, estendeu-se um fio fino, mais forte.
Eles permaneceram assim por muito tempo, minutos se esticando em uma eternidade, até que a lanterna começou a piscar, lembrando do tempo, e a luz dançou pelas paredes, como fantasmas do passado. Finalmente Marisa levantou a cabeça, enxugou o rosto e olhou para suas mãos, fortes com profundas calosidades de martelo e serra, mãos que podiam construir e destruir. E você, Alex? Perguntou de repente, reunindo coragem. A voz firme, mas trêmula. A pergunta a pegou de surpresa. Ele estremeceu como se tivesse levado um soco, e ficou em silêncio por muito tempo, olhando para suas palmas, como se as visse pela primeira vez. O nó na garganta dificultava a respiração, mas as palavras saíram em um sussurro rouco. Sempre sonhei em ser carpinteiro. Não trabalhar na fábrica, onde estruturas de ferro sufocam, mas criar algo verdadeiro. Bancos à beira do rio, onde as pessoas se sentam e pescam, gazebos na floresta, para que sob eles cante canções, para que a madeira viva e respire sob as mãos, conte histórias. Mas a vida, a cidade me prendeu, família, contas, e o sonho se apagou como uma fogueira na chuva. Em seus olhos cinzentos naquele momento surgiu uma centelha. Não cansaço, mas o brilho de um sonho há muito enterrado, brilhante como um relâmpago na noite. Marisa viu isso e sentiu uma pontada no coração. A compaixão misturou-se com uma repentina afinidade de almas, como se a floresta sussurrasse sobre um destino comum, duas árvores solitárias que ficam lado a lado. Talvez seja a hora de reacender essa fogueira novamente? Pensou ela, e o ar no porão de repente esquentou. Após aquele encontro no porão, cheio de sombras e revelações, a atmosfera na casa mudou. Tornou-se mais quente, mais rica, como antes de uma tempestade de verão, quando a eletricidade paira no ar. O silêncio durante o jantar, com o aroma de sopa de peixe ou os bolinhos que ela havia feito pela manhã, não era mais vazio. Ele se preenchia com pensamentos não ditos que eles pareciam captar um do outro, como ondas de rádio no silêncio. Alex trabalhava na casa com a mesma dedicação de antes, mas agora com alma. Ele consertou o fogão para que a fumaça saísse corretamente, e a fumaça saía limpa, sem fuligem. Consertou o telhado do galinheiro, onde as galinhas agora estavam produzindo bem, ovos dourados e frescos. Até o poço ele reforçou com pedras, para que a água não ficasse turva. Em seus movimentos havia um interesse pelo mundo ao redor. Ele notava pequenos detalhes que antes passava despercebido, como o amanhecer ilumina as copas das árvores, como à noite os mosquitos dançam nos raios do pôr do sol, como o aroma das flores silvestres se eleva sobre a horta. Marisa via essas mudanças com uma alegria silenciosa. Ele começou a sorrir mais frequentemente, quando ela brincava sobre o clima. Essas breves, mas sinceras conversas os aproximavam lentamente, como gotas que desgastam a pedra. Mas as mudanças não vieram sem desafios. No 7º dia, quando o calor finalmente diminuiu e uma brisa fresca soprava do rio, um alvoroço surgiu no vilarejo. Um incêndio florestal pequeno, mas traiçoeiro, irrompeu a poucos quilômetros de sua casa. A fumaça pairou no ar, acre e cinza, e o vento levava faíscas para os quintais. Estamos queimando! Gritaram os vizinhos, correndo com baldes. Marisa e Alex correram para apagar. Ele cortava galhos, criando uma faixa de fogo ao redor da casa, enquanto ela molhava o telhado com água do poço. As mãos tremiam de medo. Não se aproxime, Alex! Gritava ela, tossindo por causa da fumaça. Fique firme, Marisa, ele respondia, o rosto sujo, mas os olhos brilhando de determinação. O incêndio foi contido. Os vizinhos chegaram com um trator, mas a casa sobreviveu por um milagre. Naquela noite, sentados na varanda com as roupas molhadas, eles riram pela primeira vez. Como em um conto, disse ela. O fogo purificou o ar. Sim, ele acenou, e seus olhares se encontraram. Esse teste os uniu, tornando a conexão mais forte. Agora, eles eram não apenas os donos da casa, mas aliados na luta contra o fogo. Certa noite, após o jantar, quando tomavam chá com framboesas na varanda, o vapor das xícaras se misturava com a fumaça dos mosquitos que dançavam ao entardecer. Marisa, reunindo coragem, falou sobre algo que a incomodava. A caixinha no porão está em vão, Alex, como um tesouro esquecido. As ferramentas estão enferrujadas e tristes, como pessoas sem alegria. Ele levantou o olhar para ela, e em seus olhos havia confusão.
Isso não é meu, Marisa, ele respondeu suavemente. É uma memória de Ivan, é sagrado tocar. A memória deve viver, respirar, trabalhar suavemente, mas com insistência, ela rebateu, olhando em seus olhos, cinzentos como a taiga na neblina. Ele não gostaria que seu trabalho ficasse na escuridão. Leve, tente amolecer as mãos, sinta a madeira novamente. Vejo que em você também há algo dele, disse ela, e em sua voz havia esperança. Mãos de ouro, a alma de um mestre que espera sua hora. Ela se levantou, deixando-o com a xícara nas mãos, e entrou na casa, mas seu coração batia como após uma corrida. Ele conseguiria? No dia seguinte, quando o amanhecer tingiu o céu de rosa, Alex não foi cortar lenha na floresta. Em vez disso, desceu ao porão, tirou a caixinha, empoeirada, mas cheia de vida, e a trouxe para a varanda, onde o sol penetrava através das folhas das bétulas. Ele se sentou no degrau de costas para a casa, e passou muito tempo examinando as ferramentas, os cabos lisos dos formões, polidos pelo uso frequente, as lâminas afiadas das facas. Cada item guardava a história de mãos de alguém, de noites de alguém. Seu olhar caiu sobre o alce inacabado, a figura que esperava por conclusão. Ele a pegou em suas grandes mãos fortes com tanto cuidado, como se fosse um filhote recém-nascido. Marisa observava da janela da cozinha, prendendo a respiração, os punhos cerrados, temendo espantar o momento. Ela viu como suas costas se tensionaram sob a camisa, como as sobrancelhas se franziram em concentração, e ele começou. No início os movimentos eram hesitantes e incertos. A lâmina deslizava pela madeira, a serragem caía relutante, a mão tremia de excitação. Mas então, como se uma represa em sua alma tivesse se rompido, as mãos se lembraram da infância esquecida na aldeia, das lições do avô. A faca fina ganhou vida nos dedos. As lascas de madeira caíam sobre a tábua da varanda, preenchendo o ar com um aroma pungente de tilha e pinho. Ele se perdeu em seu mundo completamente. O cansaço da cidade desapareceu, o vazio dentro dele. Restaram apenas ele, um pedaço de madeira nas mãos e a vida que nascia sob o cinzel, camada por camada. Marisa saiu silenciosamente como um rato na grama, colocou ao lado uma xícara de cais gelado e sentou-se no banco à sombra. Não disse uma palavra, apenas estava ali, apoiando-o com o olhar cheio de fé. E observava não o genro, mas o homem em quem despertara o verdadeiro Criador. O tempo passou despercebido. O sol passou do zênite. As sombras se alongaram pelo quintal, os pássaros silenciaram, e ele continuou a trabalhar, às vezes se inclinando para trás para examinar a figura de diferentes ângulos. Quando o sol se pôs, tingindo a varanda de vermelho, o alce estava completamente vivo, pequeno, mas majestoso, com a cabeça erguida orgulhosamente e olhos esculpidos com tanto amor que pareciam vivos. Alex segurou-o na palma da mão como se pesasse não a madeira, mas sua alma pesada, mas livre. Em seguida, ele se levantou lentamente, entrou na casa e colocou na prateleira ao lado da fotografia amarelada de Ivan, onde ele sorria na juventude. Eles ficaram juntos ao lado da prateleira, e naquele momento trocaram algo maior do que um simples objeto. Esperanças de um novo começo, de que a vida não termina com a perda, mas pode renascer como uma árvore do toco. Obrigado, sussurrou ela. Não, sou eu, ele respondeu, e o silêncio tornou-se sua canção compartilhada. Alex, que havia se mudado para a pequena cidade de São Bento do Sul, sentia que sua vida estava em um ciclo repetitivo. O trabalho na fábrica de móveis não o preenchia mais, e a rotina diária parecia sufocante. Um dia, enquanto caminhava pela casa de sua sogra, Dona Maria, ele se deparou com um antigo buffet de madeira que pertencia a seu falecido sogro, Ivan. O móvel estava em péssimas condições, coberto de poeira e com a pintura descascando. Ao tocar na madeira, Alex sentiu uma conexão profunda com a história que aquele móvel carregava. Dona Maria, percebendo o olhar de Alex, se aproximou. Esse buffet foi feito pelo meu pai. Ele o construiu com tanto amor. Não sei se é uma boa ideia mexer nele, disse ela hesitante. Alex, no entanto, viu ali uma oportunidade de trazer à tona não apenas o móvel, mas também as memórias que ele guardava. Posso restaurá-lo, Dona Maria. Prometo que vou cuidar dele com todo carinho, respondeu ele, com a determinação refletida em seus olhos.
A mulher olhou para ele, a mistura de medo e esperança em seu olhar. Se você acha que pode, então faça. Mas tenha cuidado, ele é muito especial para mim. Alex sorriu, sentindo-se inspirado. Ele sabia que aquele buffet não era apenas um móvel, era um símbolo da história da família e de sua própria busca por significado. Nos dias seguintes, Alex começou a trabalhar no buffet. Ele o levou para a cozinha de verão, onde o cheiro de ervas frescas e o calor do sol criavam um ambiente perfeito para a restauração. Com cada camada de tinta que ele removia, histórias começavam a emergir. As marcas e arranhões contavam sobre risadas de crianças, festas de Natal e segredos sussurrados. Enquanto trabalhava, Dona Maria frequentemente aparecia trazendo chá e bolinhos, e compartilhando lembranças que o buffet evocava. Essa cicatriz aqui foi do meu irmão. Ele estava brincando com uma faca durante a guerra, contou ela um dia, enquanto Alex limpava uma parte do móvel. E aqui meu pai guardava os doces que eu e minha irmã devorávamos em segredo. Alex ouvia atentamente, sentindo que estava não apenas restaurando um móvel, mas também resgatando a história da família. Com o passar das semanas, o buffet começou a ganhar vida novamente. Alex se dedicava a cada detalhe, polindo a madeira até que ela brilhasse como nova. Dona Maria, cada vez mais envolvida no processo, começou a ver o buffet não apenas como um objeto, mas como um elo entre o passado e o presente. Você não está apenas consertando, você está trazendo ele de volta à vida, disse ela um dia, com um sorriso emocionado. Fico feliz que tenha gostado, Dona Maria. Espero que ele traga novas memórias agora, respondeu Alex, sentindo uma onda de satisfação. Eles se abraçaram e naquele momento, Alex percebeu que havia encontrado não apenas um propósito, mas também um novo laço com a família de sua esposa. A vida em São Bento do Sul começou a mudar para Alex. Ele se sentia mais conectado com sua nova casa e com as pessoas ao seu redor. O buffet, agora um símbolo de renovação e esperança, ocupava um lugar de destaque na sala de estar, lembrando a todos que mesmo as coisas mais antigas podem ganhar